Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui, o nosso podcast Coach de Carreiras, o seu sucesso em foco, o podcast que foi feito aqui para você que está querendo potencializar sua carreira, está querendo melhorar os seus resultados profissionais, quer se especializar nisso que você está fazendo, está passando por alguma mudança profissional, está se preparando por alguma mudança profissional. Esse podcast, então, ele é para você. Se você já conhece o nosso podcast, então aqui tem mais um aí, né? No caso, mais um episódio para você. Se você ainda não conhece, volta aqui nos episódios anteriores, que tem muito conteúdo aqui interessante, falando sobre transição de carreira. Estou te ensinando até a escrever um livro, olha que legal. Se você é CLT, para você que quer ser promovido, enfim, tem muito assunto interessante aqui para você nesse podcast. É só você voltar aqui a alguns episódios anteriores. Se você está no YouTube também, você vai encontrar todos esses vídeos aqui. Prazer em conhecê-los ou rever quem está voltando para cá. Eu me chamo Renata Guzmão, eu sou coach de carreiras, treinadora comportamental, trabalho há mais de 25 anos na área de desenvolvimento de pessoas, então, tanto na parte de líderes, equipes corporativas, fazendo com que as equipes sejam mais produtivas, né, e competentes dentro dos ambientes profissionais e também fazendo com que os ambientes profissionais sejam, além de mais eficientes, produtivos, tenham mais resultados, para que sejam ambientes mais agradáveis, mais harmônicos, para que as pessoas trabalhem mais felizes dentro das suas atividades profissionais. Nós podemos e merecemos ser mais felizes em nossas atividades profissionais e essa é minha missão. E esse podcast, ele tem justamente o objetivo de trazer para você recortes, né, dessas dicas, dessas orientações. Se você quer saber mais a respeito do meu trabalho como coaching, como que eu posso contribuir para você ou para a sua empresa, sua equipe, eu vou deixar aqui na descrição o meu site para você entrar lá, conferir um pouco mais dos resultados aí do meu trabalho e também entrar em contato comigo, caso você queira, né, que eu contribua aí com você através da minha mentoria individual ou também com a sua empresa, através de palestras, programas de desenvolvimento, workshop, enfim, estamos aqui para isso, tá? O nosso podcast de hoje, ele tem o objetivo de te mostrar uma das ferramentas que eu aplico no processo de coaching individual. Por que processo de coaching individual? Porque neste momento que eu gravo esse episódio para você, a minha menina dos olhos do meu trabalho é justamente o atendimento individual às pessoas, né? A gente chama de coaches, né? O cliente que busca por um processo de coaching é um coach. Então, aos coaches que me procuram para que em sessões individuais, ou seja, eu e ele só, não é uma sala de aula, não é uma palestra, não é uma aula, uma sala online, mas é eu e ele, através de sessões individuais, ou online, ou presencial, eu ajude ele diretamente a alcançar os seus objetivos profissionais, tá? Então, como que funciona esse processo de coaching? Ele é um processo, ou seja, ele tem começo, meio e fim, ele tem mais ou menos a duração de 3 meses, e ele é composto por 10 sessões semanais. Então, a gente se encontra uma vez por semana, como eu falei, de forma online ou presencial, e as sessões, elas têm a duração de 1 hora e meia, no máximo, para você me contar suas angústias profissionais e a gente fazer de tudo para que você as vença e alcance os seus objetivos profissionais. Quem que busca por um processo de coaching hoje, né? Todo mundo que quer algum tipo de resultado na sua carreira, mas, né, se eu pudesse, assim, colocar para vocês, estatisticamente falando, em primeiro lugar, pessoas que acabaram de assumir uma posição de liderança nos seus negócios, pessoas que acabaram de ser promovidas, pessoas que querem ser promovidas, pessoas que querem sair dos seus trabalhos e abrir os seus próprios negócios, porque acabaram de se formar, pessoas que ou já atuam, né, em algum outro negócio e querem definitivamente começar a viver só disso, pessoa que já tem um negócio e ela quer potencializar as vendas, os negócios, a gestão de pessoas dela, pessoas que não sabem o que querem, só sabem que não querem ficar onde estão. Então, esse é o perfil do público que busca por um coach de carreiras.
E dentro desse processo de 10 sessões, em todas as sessões, em todos os nossos encontros, eu vou aplicar testes, ferramentas, exercícios para te ajudar. Então, não vai ser só uma conversa, não vai ser só um bate-papo. Eu sempre vou ter um instrumento para te ajudar. E esse instrumento, inclusive, vai ficar com você depois para te ajudar em outras situações da sua vida, tá? O instrumento que uma das ferramentas que eu aplico é o Coaching Assessment, tá? O que é o Coaching Assessment? Ele é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental. Ele vai nos ajudar a identificar qual é o seu perfil. E também, no caso desta ferramenta, deste Coaching Assessment, qual é o perfil que você deveria desenvolver para chegar nos resultados que você quer? Por que, gente, que eu estou falando assim, no caso desta ferramenta, deste Coaching Assessment? Porque a gente encontra no mercado muitas ferramentas de avaliação de perfil comportamental. Algumas gratuitas, outras que são feitas por site, outras que são aplicadas em treinamentos corporativos, outras que você paga e não paga barato para ter uma aplicação delas. A gente encontra muitas, tá? Eu, evidentemente, não conheço todas as ferramentas de perfil. Às vezes a pessoa fala, você já ouviu falar da ferramenta tal? Não, né? Algumas só podem ser aplicadas por profissionais psicólogos, outras não, tá? No caso aqui do Coaching Assessment, foi uma ferramenta que nos foi autorizada, tá, a aplicar na minha formação de coaching. Então, eu sou formada pelo pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, aqui mesmo, né, do Brasil, mas ele forma aí coaches em nível internacional. Participei, é uma formação longa de 180 horas, participei de uma das últimas turmas presenciais daqui da minha cidade, ou seja, eu ficava das 8 da manhã até às 2 horas da manhã fazendo essa formação, e uma das ferramentas que eles nos autorizaram, né, que eles nos deram aí para utilizar no desenvolvimento de pessoas é o Coaching Assessment, tá? É uma ferramenta que eu pago para ter acesso a ela, eu preciso adquirir os créditos para ter acesso a ela e utilizo dentro do meu processo de coaching, então. Às vezes eu até posso aplicar em treinamentos corporativos, né? Mas quando é assim, eu prefiro aplicar ferramentas mais abertas. Eu também uso o DISC, que é a mais conhecida, mas o Coaching Assessment eu acho ela um pouquinho mais além de, como que eu vou dizer, além de profunda, vocês vão ver que o nível de profundidade dela, eu acho, tá, das que eu conheço, a mais objetiva de ser lida, tá, e a mais real, ela dá, assim, um resultado, segundo aqui os próprios, a própria teoria dela, um resultado aí de 96% de acerto, tá? E aí vocês vão ver aqui por quê. Então, o coaching é uma das ferramentas que eu aplico dentro do processo de acompanhamento individual. Eu costumo aplicar lá pela quinta, sexta sessão, tá? Então, assim, quando a gente já ficou um tempo junto, quando eu já sei dos objetivos do cliente, quando eu já estou mais conectada com ele. Por que que eu digo isso? Porque tem gente que me procura para fazer só a aplicação do Coaching Assessment. Ah, Renata, você faz sua aplicação do Assessment, eu preciso saber do meu perfil, vou fazer um teste, uma reunião, uma entrevista. Quando eu ficar quieta assim, tá? Quem não tá me vendo aqui é porque eu bebo água, tá bom? Neste momento aqui da reunião, eu tô bebendo água. Então, às vezes a pessoa, ela procura só para isso. Eu faço até essa aplicação, mas eu prefiro que ela seja feita dentro de um processo de coaching, senão fica muito solta, gente, né? Sem objetivo, só para identificar. Então, no coaching, a gente consegue pelo menos alinhar com os objetivos do cliente. A gente sempre deixa uma sessão, uma prática, né, para ele. Então, ó, o que que você vai fazer com isso aqui agora? Então, ela tem muito mais sentido e efetividade. E até porque, gente, ela fala, assim, umas coisas que a gente, às vezes, não quer ouvir, né? Que a análise de perfil é isso, a gente vê o que quer e vê o que não quer também. Então, eu fazer isso com uma pessoa que, sei lá, eu não tenho conexão com ela, nem com os objetivos dela, ela vai querer me matar depois, né? E vai falar que meu trabalho é péssimo. Porque eu falei para ela umas coisas que ela não queria escutar. Então, acontece com vocês também na área de vocês? Então, ela tem esse risco, tá? Mas no caso do processo individual, então, de 10 sessões, eu costumo sempre aplicar. Enfim, como que funciona? Lá pela quinta, sexta sessão, porque oscila muito, né, de um cliente para o outro, nós já falamos de ambiente, ou seja, eu já conheci da onde o cliente veio, onde ele está.
nós já falamos de comportamentos, ou seja, quais são as tendências de comportamento que ele tem, né? O que ele está fazendo ali que está ajudando, o que não está ajudando. Nós já falamos de capacidades, habilidades, nós já vimos muitos pontos fortes dele. A gente já falou de crenças, né? Coisas que estão travando o desenvolvimento dele, e como que ele faz para vencer essas crenças. Nós já falamos de valores, ou seja, coisas que são importantes para ele, peculiaridades, coisas que ele acredita, né? Que ele aprendeu na vida dele que vai ajudar ele a desenvolver mais e alcançar os objetivos dele, coisa que eles não abrem mão e que vai ajudar ele nas decisões dele. Então, nós já passamos por todo esse caminho. Aí, terminamos ali, normalmente, né, via de regra ali a sessão de valores, ele sai com uma tarefa, que é a tarefa de responder o coaching assessment, que ele é feito de forma online. Então, eu mando um link, mando para ele uma plataforma e ele faz, então, a resposta, tá? Responde e aí chega para mim, né, essa resposta, através aqui do site que eu apenas tenho acesso. Ele vem em PDF para mim e é através desse PDF que eu vou fazer, então, a leitura na sessão com o cliente, tá? E depois esse PDF fica com ele. Bom, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, qual que é aí a carinha do teste aí que vem para mim. Então, estou compartilhando aqui a tela. Se você estiver vendo o vídeo, você consegue enxergar. Se você não tiver, se você estiver dirigindo, fazendo academia, né? Não precisa parar aí para ver, não, tá? Depois você dá uma passadinha aqui na tela. Se quiser, até mando aqui esse teste para você dar uma olhada na carinha dele. Só pedir aqui para mim, tá? Agora sim. E você vai conseguir entender muito o que eu estou falando aqui, mesmo sem visualizar o teste, tá? Pelo menos aqui o conceito de tudo. Então, essa daqui é a carinha do resultado do assessment, tá? Toda vez que eu falar assessment, vocês vão entender, então, o que é esse teste aí. Bom, aqui em cima, então, tem o meu nome, tá? Por que o meu nome? Porque eu sou a aplicadora, né? Eu que estou aplicando esse teste, e toda vez que aparecer aqui, ó, uma tarjinha preta, é o nome do avaliado, tá? Nesse caso, né, eu peguei aqui um teste fictício, um teste real que eu apliquei em um cliente meu em 2019, certamente já mudou muita coisa dele, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em 2024, então muita coisa já mudou, mas eu peguei esse teste e coloquei uma tarja aqui em todas as vezes que vai aparecer o nome dele, tá? Muito bem, gente, como que ele vai funcionar? Olha lá, ele já logo aqui em cima, ele já vai dar o perfil do cliente, tá? Nesse caso aqui, ó, é EC. O que é o EC? Ó, a gente vem aqui embaixo e já vem que ele é um executor comunicador, tá? Ou seja, é a pessoa que tem essa tendência de comportamento. Tá vendo aqui que tá escrito DISC, né? Na frente de cada um dos perfis? Então, no assessment a gente chama executor, comunicador, planejador e analista. Equivale à mesma nomenclatura do DISC, que no caso é dominante, influente, estável, e eu não me lembro do quarto, gente, mas eu acho que é condescendente, tá? Se eu não me engano. Mas ele vai equivaler, então, à mesma nomenclatura, tá bom? Então, se você já aplicou aí um DISC, já fez, né, o seu DISC, você vai saber aí do que eu estou falando. Nesse caso, então, essa pessoa ela é dominante e influente, executor, comunicador, tá? Já chegamos lá nos perfis, tá? Que vai dar os dados da pessoa, enfim. Essas nomenclaturas aqui, pessoal, ele é alguns índices, tá? Que essa pessoa, ele vai apontar como que essa pessoa tá em alguns comportamentos na vida dela atualmente. Olha só. Energia, tá? Como que está a energia dessa pessoa neste momento, tá? Momento seja, naquele período da aplicação do teste. Eu não vou muito aqui pelo número, não. Eu vou mais aqui pela nomenclatura, que neste caso aqui deu normal, alta, tá? Então, essa pessoa, ela tá com a energia mais para cima, ela tá com brilho no olho, ela tá com vontade, ela tá com disposição, tá? Tanto que ela tá procurando aqui por um processo de coaching, né? Então, tem tudo a ver. Então, olha lá, energia normal, alta. O IEM é o índice de exigência do meio, ó. Não precisa se preocupar com essas nomenclaturas, que eu já vou falar para vocês onde que a gente acha elas, tá? Nesse caso aqui, ó, IEM,
índice de exigência do meio, ou seja, quanto que essa pessoa ela está se sentindo pressionada, quanto que o meio que ela está, seja o trabalho, clientes, colegas, pressionando ela, tá? Nesse caso, essa pessoa aqui ela está com baixo, ela não está se sentindo muito exigida pelo meio. O IA é o índice de aproveitamento. Então, quanto que ela está se sentindo aproveitada? Ela está sentindo que as habilidades delas estão sendo aproveitadas? E olha lá, ó, como condiz uma coisa com outra. Ela está sentindo que ela não está sendo aproveitada. Possivelmente é uma pessoa que precisa de pressão, tá? Para se sentir aí aproveitada, né? Então, ela não está se sentindo, tá? E agora, olhando o teste dessa pessoa realmente aí, e eu sei quem é essa pessoa, muita coisa aconteceu na vida dela depois e que realmente, aquele momento que ela não estava dando 1% daquilo que ela era capaz de dar, tá? Então, olha como que faz sentido. Moral é assim, como que a pessoa se vê, a autoestima dela, o olhar que ela tem para ela mesma, né, nas coisas que ela faz, como se fosse a aprovação dela em relação às coisas que ela faz. Tá baixa também, ela tá com a moral bem baixa, ó, o que tá segurando essa pessoa aí é energia, ela tá com vontade, que inclusive se confirma nesse próximo aqui, ó, o índice de positividade, que também tá normal alto. Então, apesar de não estar se sentindo muito bem aproveitada e tá com a autoestima um pouco mais para baixo, ela tá pensando positivo lá para o futuro, tá? Amplitude é o quanto que o meio afeta a produtividade do profissional. Então, o quanto que ela está ligada no movimento externo que está acontecendo para render ou não. Vocês já perceberam que tem gente assim que se o clima tá bom, se a harmonia tá bom, ela tem que estar bem no ambiente que ela tá para ela poder produzir. Tem gente que já não se afeta tanto. No caso dessa pessoa aqui, tá normal, tá? Mas eu já vi testes que tava baixo, né? Amplitude baixa, ou seja, uma pessoa que tanto fez quanto tanto faz, ela vai produzir de qualquer forma, ou amplitude alta, né? Ou seja, ela é altamente influenciável pelo meio que ela tá. TR é o tempo de resposta. Nesse caso aqui, essa pessoa levou 5 minutos e 46 segundos. É um tempo de resposta normal. Então, ela levou o tempo que teria que levar. Provavelmente ela sentou em frente ao computador e só fez isso ali a hora que ela tiver, se concentrou ali para responder, que é o tempo que se leva mesmo para responder o assessment, tá? Agora, às vezes, gente, até acontece de vir assim, ó, tempo de resposta muito alto. 10, 15 minutos, aqui a plataforma já considera muito tempo, ou seja, ou ela refletiu demais para responder, e quando reflete demais, né, gente, a gente quer dar uma resposta certa, e nem sempre é o que a gente é mesmo. Ou às vezes a pessoa saiu de frente do computador, né, não se concentrou aquilo. Então, tem vezes até que ele sugere a gente aplicar novamente o teste, tá? Nesse caso aqui tá normal. O IF é o índice de flexibilidade, é o quanto essa pessoa ela está disposta a passar por mudanças na vida dela, né? Ela não está resistente a mudanças. Nesse caso, está normal, alto. Ela está pronta para mudar. Se tiver que mudar, ela vai mudar. ENP é a energia natural do perfil. Nesse caso aqui, está falando que é baixa, ou seja, né, neste momento da resposta do teste, ó, aqui em cima, está alta. Mas se essa pessoa, por exemplo, ela tiver num momento de que não está exigindo muita mudança dela, né? O que eu quero dizer? Olha só, alguma coisa estava acontecendo na vida dessa pessoa em 2019, que inclusive ela procurou por um processo de coaching, tá? Então, algum movimento estava acontecendo, então a energia dela estava mais alta, tá? Às vezes acontece da pessoa vir procurar por um processo de coaching, porque a energia dela está baixíssima, né? E o natural dela não é tá baixa, é uma energia alta. Nesse caso aqui, essa pessoa, ela, olha só, gente, como vai casando as coisas. É uma pessoa ó, que ela pode ir muito mais além e dar muito mais energia do que é o que ela está dando. Mas ela tem essa tendência de estar com a energia mais baixa, normalmente. Mas nesse momento estava até mais alta, tá? E incitabilidade é o quanto que essa pessoa ela se incita, ela se inflama, ela se motiva quando tem alguém ou alguma coisa empurrando ela. Sabe quando a água
bate mesmo atrás e a gente tem que correr atrás, ou quando você está treinando numa academia e vem alguém e fala, vamos, vamos. Então, você tem quando você tem a incitabilidade alta, é sinal que você reage melhor quando você tem estímulos externos, ou uma música, né? Eu, por exemplo, acredito que eu tenho essa incitabilidade alta aqui, porque eu sempre, quando eu vou fazer um curso, eu já saio de lá cheio de ideias, né? Ou colocou uma música, eu vou lá, quero treinar melhor com aquela música. Então, isso resume bem aí a pessoa. Gente do céu, que interessante, né? Já dá para fazer uma leitura imensa do perfil de alguém aqui, só nesse comecinho, ó, e não saímos nem daqui do cabeçalho. Onde que a gente vai encontrar, gente, cada um desses índices aqui? Então, juntamente com a aplicação, olha só, eu levo, tá? Esse material PDF, que ele vai trazer, não só esse, mas ele vai trazer o resultado, a tradução de todas as nomenclaturas que a gente vai falar durante o teste. Ó. Nesse caso aqui, ó, energia, IEM, IA, tá vendo? Nesse não é muita sigla, até dos perfis, né, para a pessoa ver. Então, por exemplo, a gente vai começar a falar de perfil. Lembra que essa pessoa ela é um executor dominante? Ó, então, para tudo aqui, ó, o que, que é um executor dominante? Até coloco aqui, ó, o elemento da pessoa, porque nós somos, né, conectados aí à natureza. Tem muito estudo, né, falando isso, tem até filme, né, falando sobre o nosso perfil ser atrelado com o elemento da natureza. Nesse caso aqui, ó, o executor, no caso do assessment, dominante, que é o DISC, né, então os dois perfis aqui equivalentes, o elemento é o fogo, aí eu vou sempre colocar, ó, características, tá, o que que eles são, eu não vou ler aqui cada uma dessas características, que nós vamos dar uma lida lá no teste mesmo, tá? Mas, ó, juntamente com a aplicação vai ter tudo isso daqui, ó. Então, o que que o executor faz? As motivações, ó. O que que um executor gosta de fazer? Onde que ele se sente animado? O que que você tem que fazer com uma pessoa executora para ela poder produzir melhor? E reter ela na sua equipe, deixar ela motivada na sua equipe. E esses pontos aqui também são muito importantes, ó. O que que normalmente um executor faz que ele não deveria fazer? Alguns pontos de melhoria dele. Então, olha aqui, essa pessoa, por exemplo, ela tem que se atentar nesses pontos aqui, ó. Ela pode ser intimidante, autoritário. Vocês conhecem alguém que é muito executor, ou seja, uma pessoa que faz, que realiza, que você dá na mão dela, ela faz qualquer coisa. Mas, às vezes, ela pode até passar um pouquinho do ponto, né? Que ela é executor demais, é tratorzão, né? E passa, inclusive, por cima de todo mundo. Então, tem todos essas nomenclaturas aqui, ó, comunicador e assim por diante, tá? Então, vai junto também, né, aqui com a leitura do assessment, vai junto aqui o que significa cada uma dessas nomenclaturas, tá? Então, voltando, opa, parei aqui de compartilhar, voltando aqui ao caso do nosso avaliado, tá? Caso desse nosso avaliado aqui, ó. Então, olha lá. Ó, o que que mostra que ele é executor comunicador? Porque, ó, tá aqui alto. Esse perfil geral aqui, se a gente somar essas porcentagens, ele vai dar 100%. Então, olha lá, desses 100%, 29,43 a pessoa, ela é executora. 28, ela é comunicadora, ou seja, aqui, ó, numa escala de colocação, está dizendo que ela é, em primeiro lugar, executora, comunicadora, depois planejador e depois analista, tá? Então, olha lá, o que que é o executor, gente? É isso que a gente estava falando, é a pessoa que ela se coloca em movimento, que ela experimenta, que ela vai, que ela faz. Aquela pessoa que não pensa muito antes de agir, né? Eu, por exemplo, sou altamente executora. Então, assim, eu tive a ideia de fazer o podcast. Eu já fui fazer o podcast. Veja os meus podcasts anteriores, né? Pode até ser que a qualidade não esteja tão boa, mas eu, como boa executora, eu vou sempre testar na prática, né? Então, esse é o perfil do executor. Ele gosta de fazer, de realizar. Quais são os pontos negativos do executor? Nós vimos lá alguns deles, mas olha que interessante, gente, o teste, ele mostra a tendência desta pessoa de ter o ponto negativo do executor e dos pontos positivos. Ó, nesse caso, essa pessoa, ela está fazendo mais bom uso do seu executor do que mau uso. E acontece muitas vezes, de chegar aqui a pessoa, ela ter o ponto negativo do perfil lá em cima.
perceba que não aconteceu com essa pessoa em nenhum dos perfis dela aqui, né? Ela tá fazendo bom uso em praticamente todos, principalmente do analista aqui dela, né? Mas o que, que é o ponto negativo? Como eu falei, vai estar lá naquela tradução, naquele material adicional. Tá? Mas normalmente, qual que é o ponto negativo do executor? Ele faz do modo mais fácil, né? Ele vai lá e faz, aí às vezes ele tem que voltar e fazer de novo. Esse podcast aqui, esse episódio aqui, por exemplo, é o segundo que eu tô gravando, porque o primeiro eu não me organizei muito bem, né? Não é que eu não me organizei, sabe? Eu fui colocar a tomada para carregar o meu notebook que eu tô gravando e só não encaixei certinho. Aí, de repente, eu estava aqui gravando, já quase no meio, e apagou aqui tudo, né? E aí eu precisei começar a gravar de novo. Então, esse é o ponto negativo do executor, por exemplo, tá? Então, ele vai mostrar isso também. Ó, em segundo lugar, comunicador. Quem que é o comunicador? É aquela pessoa que fala, é aquela pessoa que se comunica. Não só na comunicação verbal dela, mas é aquela pessoa assim que gosta de escrever, que gosta de estar em contato. Gente, sabe as pessoas assim que postam muitas coisas na rede social? Vocês conhecem alguém assim? Que posta muita coisa na rede social? A pessoa fala assim, nossa, não pode bater palma que ela posta na rede social. Normalmente essas pessoas elas são comunicadoras, porque elas gostam de interagir, elas gostam de estar em contato, elas gostam de compartilhar. Às vezes até o que não é para ser compartilhado. Por exemplo, né, a primeira vez que eu fui fazer esse teste, o meu comunicador estava lá em cima. Aí, o meu professor do curso de coach, ele falou assim, Renato, você não tem medo de mal olhado, olho gordo, né, das pessoas colocarem, sei lá, alguma energia negativa aí nas coisas que você faz? Porque você pensou, você falou. Né, você quis, você já mostra tudo, você já conta tudo para as pessoas. Então, esse é o autêntico comunicador. Ele não tem freio na língua, ele fala demais. É muito legal, né? Faz mais ou menos umas 3 semanas eu fui participar de um treinamento para treinadores, né? E aí, gente, 90 comunicadores dentro do mesmo lugar. Minha Nossa Senhora, a última pessoa que falava era o professor. Tô brincando, tô exagerando, né? Mas assim, a pessoa, às vezes o comunicador, ele tem muita necessidade de falar. Então, às vezes tinha gente, por exemplo, que levantar para fazer pergunta, inclusive eu, né? Que muitas vezes levantei para fazer pergunta. Você fala demais, você quer participar demais, e às vezes você passa um pouquinho do ponto, tá? Então, esse é o comunicador. Ô, gente, nosso lado comunicador é importante? Com toda certeza, né? Os nossos negócios, a nossa profissão, a nossa carreira, é muito importante a gente se comunicar, mas passar do ponto é muito delicado, tá? E aqui o teste mostra isso, ó. Nesse caso também a pessoa ela tá fazendo bom uso do comunicador, tá? Lá naquele material de apoio tem certinho quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E além disso, até na internet você acaba encontrando muita coisa, tá? Tem página, né, tem perfil do Instagram que só fala dos perfis dos comportamentos, né? Então, eu sigo aqui, por exemplo, uma mentora que ela só fala disso, ela posta meme falando dos perfis, como que é determinado perfil no restaurante, então você encontra muita coisa, tá? Para dizer o que é e como se comporta o perfil. Qual que é o interessante? É você saber quem é você, tá? Em terceiro lugar, essa pessoa aqui, voltando para ela é planejadora. O que que é o planejador, gente? É aquela pessoa organizada, aquela pessoa que gosta de rotina, aquela pessoa que gosta de agenda, é aquela pessoa que, antes de tudo, ela fala assim: vamos colocar no papel, né, o que a gente está fazendo. É uma pessoa assim, ela é cordial, ela toma muito cuidado nas relações, às vezes até quietinha demais, então ela é um planejador, tá? Essa pessoa tem 61% do lado positivo, dos comportamentos positivos, e 10% tendência a fazer mau uso do planejador. O que, que é o mau uso do planejador, gente? Planeja demais, não consegue tirar as coisas do papel, anota, 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 mas não faz nada, se perde em tanta anotação, se perde em tanto planejamento. Então,
Esse é o lado, um dos lados negativos do planejador. Ah, fiquei até curiosa. Vamos ver aqui, ó, para eu falar melhorzinho para vocês. Vamos ver o lado negativo, por exemplo, do planejador. Será que você tem, ó, olha lá, ó. Tô compartilhando aqui a tela, mas pode só escutar, ó. Acomodado, previsível, reprimido, complacente, lento, conservador, rotineiro, passivo, permissivo, conformado. Então, esse é o ponto negativo, os pontos de melhoria no caso do comunicador, tá? E por último, essa pessoa aqui, ela é o analista, tá? O analista, gente, que é o último lugar aqui dessa pessoa, até tá falando aqui, ó, muito baixo, tá? Ó, é alto, alto, baixo, muito baixo. O analista é aquela pessoa, como o nome faz, que só observa, sabe aquela pessoa que só observa, ela analisa tudo, ela pensa antes de falar, ela, antes de vir gravar um podcast, ela vai analisar tudo, qual é o melhor equipamento, onde que ela vai gravar, quando, qual que é o melhor momento, ó, a palavra do analista é só, qual é o melhor momento, do executor não, o executor, o melhor momento é o agora, né? Qual é o melhor momento para eu falar isso, para eu colocar isso? Ô, gente, analistas são bem-vindos? Muito. Ai, meu Deus, analista, me dá um pouco de você aqui, né? Analistas são muito bem-vindos. Mas, às vezes, o excesso da análise pode trazer o quê, gente? Procrastinação, né? Falta de coragem, não coloca as coisas em prática, se deixa ser passado para trás muitas vezes, enquanto você está analisando, o outro está lá fazendo. Então, é muito arriscado a gente lidar com o lado nosso analista, tá? Lembra que eu falei que quando eu fui fazer o meu teste, deu comunicador muito alto e o analista muito baixo. E na leitura desses gráficos aqui que eu vou falar para vocês, eu tinha que estar com o meu analista muito maior. O primeiro lugar estava comunicador, mas eu tinha que ter o analista em primeiro lugar. E aí, na época, eu fui compartilhar com uma liderança minha, e ela falou, Renata, exatamente isso. Ela falou assim, você, na época eu dava treinamentos na empresa, ela falou, você vê uma necessidade, você já quer treinar. Você já quer sair treinando todo mundo, ó, o comunicador, né? Comunicador e executor, quer fazer e quer falar. Ela falou, mas você não analisa se aquele treinamento ele vai ser pertinente para aquele momento, para quem que você tem que dar o treinamento, porque às vezes você não precisa treinar todo mundo, você pode treinar só os líderes, não é aquele assunto que as pessoas querem ouvir falar. Então, olha o que resultado que os treinamentos que você está dando podem tá trazendo ou não. Então, olha só, ela falou, eu realmente, né, ela foi muito honesta no feedback, eu tenho percebido isso e eu preciso mais do seu lado analista do que do seu lado comunicador agora. Olha só, gente, né? Então, aquilo estava gritante no meu trabalho e eu não estava percebendo. E aí foi só o assessment que me mostrou isso. É ou não é importante? Então, ele vai dar esse geral aqui. Aí, gente, olha que interessante, tá? É esse gráfico aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? E quem não estiver vendo, você ouve, tá? Que você vai entender o que que faz sentido aí. Ó, nós temos um gráfico aqui que está mostrando o comecinho de cada palavra, ó, executor, comunicador, planejador e analista, é um gráfico. O azulzinho, esse ponto azul, é onde você está. Então, pode ver, ó, que é exatamente essa pessoa que eu acabei de mostrar para vocês, ó, executora, comunicadora, em terceiro lugar, planejador e analista, tá vendo? E aí é que tá, ó, o vermelhinho é onde ela deveria estar para estar dando melhores resultados. Lembra que eu falei que o meu comunicador estava muito alto e precisava estar mais baixo? Então, foi esse gap aqui que o meu teste mostrou, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, essa pessoa, ela é executora, mas ela precisa executar ainda mais, tá? Ela precisa fazer mais, ela precisa pôr a mão na massa. Não é um gap tão alto, certo? Não é um gap tão alto, mas ela precisa, tá? Talvez ela tá um pouco acomodada demais. E olha que interessante, lembra que lá em cima falou que ela estava se sentindo subaproveitada? Talvez ela tinha que se colocar um pouco mais à disposição, ó, fazer mais para ser melhor aproveitada, tá? Então, olha como tudo faz sentido. Ó, em segundo lugar, comunicador.
olha onde deveria estar o comunicador dessa pessoa, ó, mais baixo. Então, gente, resumidamente, né, o que a gente fala? Ela tem que fazer mais e falar menos. Tem que falar um pouquinho menos aqui, tá? Talvez, né, essa coisa de ficar falando demais com as pessoas, a minha insatisfação, a minha desmotivação, a minha energia, isso você acaba trazendo para você discursos negativos, né, pessoas negativas, e aí deixa a autoestima mais lá embaixo ainda, como é o caso dessa pessoa, viu, né? Ai, gente, olha que interessante, como esse teste aqui ele é aplicado lá no meio, né, como eu falei do processo, a gente começa a saber exatamente o que está acontecendo com essa pessoa e o próprio cliente ele vai compartilhando com a gente. Não, realmente, olha, eu estou falando demais mesmo. Eu estou abrindo muitas minhas dores para meus colaboradores, para minha equipe, com quem não é para abrir, né? Então, olha lá, tudo isso daqui é importante. Ó, planejador, tá um pouquinho mais para baixo. Opa, é o terceiro. Ela tem que parar de planejar, né? Parar de ficar na hora certa, né? Deixa eu organizar aqui mais. Não. Ela tem que planejar um pouco menos, ó, o azulzinho onde ela tá, vermelhinho onde ela deveria estar. E analisar um pouco mais, ó. Analisar um pouco mais o resultado, o cenário. Ela é uma pessoa, olha lá, pessoal, que ela fala demais sem pensar, tá? Sem pensar. Então, o que que ela deve fazer? Ela deve, acima de tudo, executar, depois ela deve falar, analisar o que ela vai fazer e criar novos planejamentos, tá? Então, olha só como que o perfil dela é bem diferente daquele perfil que ela está apresentando. Como eu falei, não são gaps tão altos, tá? As bolinhas aqui não estão tão longe, mas são pontos para chamar atenção, ok? Aí, esse segundo gráfico aqui, gente, olha que interessante. Ele vai trazer o estilo de liderança do avaliado, tá? Então, olha só. Estilo de liderança. Mais uma vez, lá naquele material, tá? Ele vai ter o significado de cada uma dessas palavrinhas aqui. Ele vai trazer, ó, o dominante, tá? Nesse caso, ele traz o estilo de liderança dominante. Informal, tá? Escrito lá no material de apoio, condescendente e formal, tá? Então, ele, olha, essa daqui, ele é uma peculiaridade, ele é uma característica do coaching assessment, tá? Que eu, pelo menos, só vi no coach, que é seu estilo de liderança. Então, quando você vai liderar uma equipe, quando você está à frente de projetos, qual que é a sua tendência de comportamento, tá? Nesse caso aqui, ó, essa pessoa, ela tem a tendência de ser formal demais. Vamos ver aqui no material o que que é uma liderança mais formal? Vamos ver aqui, ó, só passar, ó, opa, formal, tá? O que que é uma pessoa formal? Ó, observam as regras e regulamentos, buscam o máximo de precisão, mais controlado e regulado dentro das condutas especificadas e regras estabelecidas, liderança sistêmica baseada em fatos e lógica, buscam a qualidade, centralizadores e com certa dificuldade para delegar, cauteloso e racional, tá? Então, essa daqui é a característica de uma liderança formal. Bom, gente, né? O que que é na prática aí um líder mais formal? É aquele líder um pouco mais sério, mais distante, né, dos colaboradores, que tem uma postura mais ereta, uma postura mais profissionalizada mesmo. Eu falo assim, ó, que é o cara que mostra poucos dentes, entendeu? Nesse caso. Então, a gente viu que essa pessoa, desculpa, ela deveria ser mais formal. Então, aqui, ó, o vermelhinho dela tá mostrando que essa é a postura que tem que ter. Porque na prática, ó, o azulzinho é onde ela está, tá? E o vermelhinho onde ela deveria estar para estar tendo melhores resultados. Então, ela predominantemente, esta pessoa, ela é dominante, ela tem um estilo de liderança dominante, tá? O que é o dominante? Tá lá naquele material de apoio. Mas é a mesma coisa lá, ó, que o executor. Então, é o cara que ele vai mais para a prática, que ele vai mais para ação. Na liderança, é aquele que fala assim, ó, faz isso dessa forma, porque esse jeito que eu tô falando que é o certo, tá? Ele é mais direto, ele é mais assertivo na hora de dar uma orientação. E aí a gente pode até interpretar que uma liderança dominante, ela não é bem-vinda, porque vai parecer grosseiro, vai parecer que o cara é mal educado, vai parecer um cara autoritário.
Gente, nem sempre, né? Dependendo da forma como você dá uma ordem para a pessoa assertiva, você nem sempre é mal educado. E eu não sei no negócio de vocês, mas concordam que muitas vezes a gente precisa, sim, ser mais dominante, falar um pouquinho mais grosso com a pessoa, ser um pouco mais direto, ser um pouco mais assertivo? E aí até nos treinamentos, nas sessões, a gente fala assim, em que momento que isso é importante, né? Em que momento que esse tipo de liderança ele é adequado? É o que a gente chama de liderança situacional. Então, existem momentos, sim, que é preciso ser um pouco mais direto, e depende do colaborador e da equipe, e do momento do colaborador e da equipe. Então, esta pessoa, ela tem essa tendência. Percebam que o vermelhinho está um pouquinho mais abaixo, ela tem que só segurar um pouquinho, tá? Tem que segurar um pouquinho aí nas ordens que ela dá, na dominância, mas ela pode continuar com esse comportamento. Em segundo lugar, ela é informal. Então, ela é o contrário daquilo que eu estava falando, ela é uma liderança que mostra mais os dentes. É uma pessoa mais aberta, uma pessoa que gosta de fazer piada, uma pessoa que gosta de fazer brincadeira, ela está sempre nos happy hours, ela gosta de estar em momentos informais ali, tá? Gente, olha só o que o teste está falando, baixa essa informalidade, né? Talvez essa informalidade ela não está passando, ela não está te ajudando ao passar uma postura mais de respeito, uma postura mais séria, né, para os seus colaboradores, porque nesse caso aqui é de liderança. Então, é o que a gente fala, né, o líder ele tem que pôr um boné e tem que pôr um capacete, dependendo da situação. Essa pessoa aqui, ó, tá muito colocar o boné, né, e aí, gente, quais são os pontos negativos, né, de uma liderança informal demais? Então, nesse caso, o teste está falando para ela baixar, tá? Condescendente é o que é o próximo aqui, é o contrário do dominante. Então, é aquele cara que ele ouve mais, ele ao invés de falar assim, faça dessa forma, ele fala assim, que jeito você acha que deve ser feito? O que vocês acham, equipe, né, que deve ser feito? E é muito importante também, né? Dependendo do momento e da situação, é importante você ser um pouco mais condescendente, ouvir mais, né? Entende, gente? Então, assim, ó, é situacional, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que equilibrar. Nesse caso aqui do avaliado, ó, ele pode aumentar um pouquinho mais a condescendência dele, tá? Ele pode ouvir um pouco mais. Olha lá, consequentemente, ele baixa um pouquinho mais a dominância, certo? E por último, a formalidade. Então, é aquilo que a gente estava até falando lá no início, né? Então, é o líder mais cara fechado, o líder mais distante. Essa pessoa está falando que ela pode aumentar a formalidade dela, que ela pode ser um pouquinho mais reservada, que por algum motivo isso vai trazer resultados para ela, tá? Ó, estilo de liderança, tá? Como que ela se comporta normalmente. E olha que interessante esse último gráfico aqui. Esse último gráfico, gente, ele vai mostrar qual que é a liderança atual no momento que a pessoa fez o teste. Então, nesse momento de um processo de coaching, ou que fez ela buscar por um processo de coaching, olha lá, tá vendo que ela está se comportando, né? Ó, o azulzinho, bem próximo do que o que ela deveria ser. Então, talvez pelo processo, talvez pelo acontecimento que levou ela a vir buscar o processo, olha só, por exemplo, ó, a formalidade dela já está lá em cima. Então, o que isso significa? Que ela está no caminho certo, né? O processo está funcionando e ela deve continuar dessa forma, tá? E aí, gente, como diz um professor meu, quais são as possibilidades de você ter autoconhecimento e se desenvolver com uma ferramenta dessa? Muito grande, né? Então, você consegue ter aí um espelho, né, daquilo que você e aquilo que você tem que ser, tá? Bom, a próxima leitura aqui é as áreas de talento que a pessoa ela está utilizando, né? Então, por exemplo, cada um desses números aqui, ó, dessas bolinhas, elas vão desses círculos, né? Ela vai indicar uma área de talento. No material, tem tudo aqui, ó, comandante, competidor, ó, o que que essa pessoa é. Então, a bolinha, então, por exemplo, né? Aqui, ó, o azul é onde ela está. Então, perceba que ela está pegando o talento 2, o 6 e o 5. Vamos ver o que é isso daqui, ó, nesse material. 2, 6 e 5. Ó, essa pessoa, ela é competidora, ela é vendedora e ela é diplomata.
competidora, vendedora e diplomata. Ela usa bem esses 3 talentos aí, tá? Só que o teste fala o seguinte, que ela precisa continuar desenvolvendo 2 dela, que é o competidor, né? Mas ela precisa, ó, arrastar aqui um pouquinho para o 12 e para o 13. Vamos ver o que que é, ó. Olha lá, o que que ela precisa ser? 12, ó, estrategista e mais controlador. Então, não é só ir para cima, competir, vender, né, conversar com as pessoas. Ela precisa ter estratégia para isso. Olha só que interessante, né? Então, aqui vai falar as áreas de talento. Aqui, gente, ó, até apaguei aqui, mas começa assim, ó, fulana é proativa, direta, dinâmica, ó, vai dar uma descrição todinha do comportamento dessa pessoa, tá? Aí, ó, já dedou aqui, ó, esqueci de apagar. A pessoa que a gente tá falando aqui, ó, tcharam, eu ia falar no final para vocês, mas aí agora eu já viu aqui, ó. Não conseguia. Ó, a executora. Tô falando, gente, a executora vai lá e faz, ó. A executora não analisou direito e não apagou de quem que nós estamos falando aqui? De mim mesmo, ó, da Renata. Então, prazer. Esse teste aqui, todo que a gente está vendo, foi o teste que eu apliquei em 2019, né? O teste que eu fiz em 2019. O primeiro teste que eu fiz, gente, foi 2016, que deu aqueles gaps gigantes que eu falei para vocês, né? Ah, comunicador lá em cima, analista lá embaixo, e tendo que trocar. Tava um eletro, tá? Eletroencefalograma, o meu teste. Olha, gente, que interessante, né? Opa, agora eu voltei para cá. Olha que interessante que como que diminuiu, né, os meus gaps aqui, porque estava imenso, estava muito alto, né, naquele momento. Então, ó, eu já estava um pouquinho mais próximo lá do esperado, tem que falar um pouquinho menos e analisar um pouquinho mais ainda, mas os gaps já diminuíram bastante, tá? Áreas de talento, então, conforme eu mostrei para vocês, então, a bolinha, né, o círculo vermelho, azul é onde você está, o vermelho é onde você deveria estar. Ele vai trazer aqui toda uma leitura, aqui, ó, que eu falei, né, que tá mostrando aqui o meu nome lá, né? Então, como que você as suas habilidades básicas, como que você absorve seu conhecimento, habilidades comuns, desempenho de tarefa. Eu não vou ler aqui, evidentemente, inteiro, né? Aqui o meu teste agora, que a gente já sabe que é meu, aqui para vocês, mas ele é muito autoexplicativo e ele confirma muitas coisas que a gente viu ali naqueles índices, tá? Nos gráficos. Mas vai ficar com você. E por último, tá aqui as suas competências, como que você está utilizando as competências aí do seu cérebro, ó. Nesse caso aqui, a Renata de 2019 estava lá muito social, extroversão, dominância, olha que interessante. Estava utilizando bastante as competências que a gente fala que para fora, né? As competências do self 2, as competências mais emocionais. Mas, ó, as competências mais técnicas, self 1, né, que a gente fala, elas não estão sendo tão utilizadas. Olha lá, disse tudo, né? Tá mais comunicadora do que analista. Mas tá bem equilibradinho, né, gente? Ó, tá vendo que bonitinho que tá o meu cérebro aqui? Já foi pior, viu? Já foi uma teia de aranha aqui. Mas esse daqui não tá tanto, né? Mas a gente vê de tudo. Não significa que eu tenha que utilizar necessariamente essas competências, né? Mas está aqui o que eu estou utilizando ou não, tá? Aí, gente, a gente finaliza, né, a leitura aqui do Coaching Assessment. A gente normalmente finaliza com tarefas, ações práticas, né, para o que você tem que fazer para você eliminar aquele gap, né, para você avançar e para que no próximo ano ou na próximo processo de coach a gente consiga verificar aí o resultado, como foi aqui o que teve no meu, tá? Gente, gostaram aqui da leitura do assessment? Então, se você tem esse interesse, tá, em trabalhar, né, essa leitura ou de fazer a leitura, clica aqui no link que vai estar aqui na descrição, no link do meu site, para você entrar em contato comigo e saber mais aí a respeito da aplicação do coaching para você, do coaching assessment para você, ou também, né, apenas aí para você continuar me seguindo, verificando meu trabalho, né, acompanhando meu trabalho, que tem esse objetivo, então, de te tornar mais feliz e realizado e bem remunerado em suas atividades profissionais, tá? Um beijo para você e nós nos encontramos no próximo vídeo, no próximo episódio. Até mais!